Quando o poço está seco, as pessoas conhecem o valor da água. Situada no cinturão subtropical do hemisfério sul, a Austrália é o continente habitado mais seco da Terra. Um vasto deserto domina seu interior, confinando os principais assentamentos à costa. Mas, desde a década de 30, grandes projetos de infraestrutura foram propostos para dominar a geografia proibitiva do país. Os opositores argumentam que os vastos desertos podem ser convertidos em terras aráveis, redirecionando as águas das inundações costeiras para o interior. Ao fazer isso, a Austrália poderia se tornar um celeiro regional, atendendo às necessidades de consumo de uma população em crescimento em toda a Ásia. Os legisladores australianos há muito temem ser eclipsados por seus rivais asiáticos, e o plano de tornar o interior verde pode ser suficiente para impulsionar o desenvolvimento econômico e elevar a Austrália como uma importante potência regional. Para os australianos, este megaprojeto proporcionaria tanto benefícios econômicos quanto um senso de propósito nacional. Os esforços de reverdecimento do deserto já estão em andamento e os defensores estão pressionando o governo para expandir ainda mais esses planos. No entanto, nem todos estão convencidos. Críticos dizem que os planos são inviáveis devido a custos, logística e impactos ambientais. O interior da Austrália pode ser transformado em um oásis ou o plano é apenas uma miragem? A Grande Bacia Artesiana domina o interior leste da Austrália. Estendendo-se da Grande Cordilheira Divisória até o Lago Erie, ela cobre 1,7 milhões de quilômetros quadrados. Uma área 3 vezes o tamanho da Ucrânia. Quando os dinossauros dominavam o mundo, a bacia era o lar de um mar interior. Quando secou, o arenito subaquático transformou-se em um deserto continental. Mesmo assim, essa aparência externa era apenas superficial. A camada de arenito poroso abaixo do deserto continha grandes quantidades de água subterrânea. Esses aquíferos eram mantidos no lugar pela camada de rocha impenetrável abaixo. E ao longo do tempo, a chuva na borda leste da bacia repôs o suprimento de água subterrânea. Isso foi suficiente para sustentar os australianos indígenas, mesmo nos climas mais severos. Um deles cavaria um poço artesiano para retirar água fresca do deserto, mas essa fonte de água era finita. As baixas taxas de reposição significavam que ela não poderia sustentar grandes populações humanas ou agricultura industrial, pois o uso excessivo logo diminuía a pressão e a velocidade da água. Depois de forçar seu caminho para o interior, os colonizadores europeus tiveram que lidar com essa realidade. As condições climáticas severas e as enormes distâncias aumentaram os custos da produção agrícola e, sem um fornecimento constante de água, o desenvolvimento da fronteira estagnou. Preocupações geopolíticas eventualmente levaram Canberra a revisitar a questão. Em fevereiro de 1942, 3 meses após Pearl Harbor, Darwin foi atacada pelo Japão Imperial. Encontrando pouca resistência, os aviões japoneses conseguiram uma vitória fácil, lançando mais bombas na cidade australiana do que haviam lançado no Havaí. O incidente revelou uma vulnerabilidade na postura estratégica de Canberra, mesmo que a metade norte vazia do continente fornecesse um buffer estratégico. A baixa densidade populacional a deixava aberta para uma potência asiática ganhar uma posição militar no mundo. Por essa razão, projetos de construção nacional logo se tornaram a principal prioridade estratégica da Austrália. O planejamento da reconstrução pós-guerra começou no final de 1942 e tinha 2 aspectos-chave. O primeiro era o aumento populacional devido à imigração. A xenofobia generalizada significava que pessoas não brancas eram proibidas de imigrar, mas pela primeira vez a migração em massa se abriu para os europeus do sul. O segundo aspecto foi aumentar a base industrial da Austrália através de grandes projetos de infraestrutura.
A mobilização em tempo de guerra mostrou o que o planejamento estatal poderia realizar, e muitos desses projetos foram realizados na era pós-guerra. Uma política emblemática nesse período foi o Plano das Montanhas Nevadas. Consistia em 16 barragens, 9 estações de energia e 225 quilômetros de tubulações. Ao redirecionar o fluxo dos rios para as barragens hidrelétricas, o projeto fornecia energia para o sudeste da Austrália, ao mesmo tempo que proporcionava trabalho para os novos imigrantes, que compunham 2/3 de sua força de trabalho. Foi neste contexto que as propostas de terraformação ganharam tração pela primeira vez. Dentre estes, o megaprojeto proposto por John Bradfield foi especialmente impressionante. Como engenheiro, Bradfield alcançou notoriedade por seu trabalho em grandes projetos de barragens e a ponte do Porto de Sydney. Cheio de confiança e inspirado pelo New Deal americano, Bradfield colocou em movimento um plano para tornar o interior da Austrália mais verde. Começando no extremo norte Queensland, o esquema de Bradfield iria cercar o rio Tully. Um pequeno canal ou túnel alimentaria essa água através do Blunder Creek para outra barragem no Herbert. A partir daí, a água seria desviada para o Alto Burdekin antes de terminar em outra barragem nos Portões do Inferno. Esse acúmulo de água então subiria o Clark antes de ser canalizado para o Flinders. Aqui, outra grande barragem criaria um enorme reservatório do qual um fluxo constante de água poderia ser direcionado via Tower Hill Creek para o Thomson. Esse fluxo eventualmente acabaria na Austrália do Sul, onde drenaria para o Lago Erie. Bradfield afirmou que este projeto irrigaria mais de 1 milhão de hectares de terra árida e forneceria energia hidrelétrica para o interior da Austrália. Além disso, restaurar o mar interior da Austrália alteraria o ciclo hidrológico, estimulando a chuva, gradualmente transformando o interior e criando um celeiro no coração da Austrália. A proposta de Bradfield era ambiciosa, mas era essa grandiosidade que atraía os australianos. Além de alcançar os objetivos de crescimento populacional e desenvolvimento econômico nacional, o plano explorou as ideias anglo-saxônicas de expansão da fronteira. Assim como seus primos americanos, os australianos viam o oeste como uma selva que poderia ser domesticada através da engenhosidade. O plano de Bradfield aproveitou esse otimismo nacionalista, fornecendo um quadro através do qual a construção da nação poderia ser realizada. No final das contas, porém, coube aos especialistas estragar a diversão. Logo, os cientistas começaram a questionar a viabilidade do projeto. Em 1947, William Nemo, um engenheiro hidráulico, escreveu uma crítica muito severa ao plano de Bradfield. Segundo Nemo, Bradfield calculou as taxas de evaporação usando uma fórmula aplicada aos rios alemães. Ao aplicar esta fórmula ao quente interior australiano, ele subestimou severamente a quantidade de água que evaporaria durante o transporte. Mais água seria perdida através de infiltração e os reservatórios internos criados não seriam grandes o suficiente para induzir a chuva. Considerando esses fatores, os imensos custos superaram os benefícios reais do plano. Os apoiadores sugeriram emendas à proposta, mas o apoio mainstream declinou. O projeto Bradfield foi indefinidamente arquivado. No entanto, planos que apelam ao sentimento popular não desaparecem da noite para o dia, e ao longo dos anos, uma minoria vocal tem pressionado os governos a reconsiderar a ideia de Bradfield. A realização de projetos semelhantes ajudou nisso. O esquema do rio Ord, localizado no noroeste da Austrália, é um exemplo disso. Este megaprojeto criou vários reservatórios no interior, irrigando a região de Kimberley. Apesar de um começo difícil, o megaprojeto melhorou as condições agrícolas no vale circundante.
No entanto, a qualidade do solo permaneceu como um obstáculo, e as culturas de soja e sândalo que produziu requeriam pouca manutenção, fazendo pouco para criar novos empregos. No entanto, na década de 2010, os mercados de exportação asiáticos emergentes significavam que o projeto estava se tornando economicamente viável. Desde então, os projetos de terraformação ganharam um novo apelo. No leste, esses incentivos financeiros se misturaram com a necessidade de lidar com padrões climáticos imprevisíveis. Desde o ano 2000, inundações costeiras e secas no interior tornaram-se mais frequentes. Os defensores de Bradfield aproveitaram a chance para apelar ao bom senso. Por que não mover as águas das inundações costeiras para o interior devastado pela seca? As propostas revisadas chegaram rapidamente. Em 2020, o partido de oposição de Queensland fez dessa política a pedra angular de sua campanha eleitoral. Centrado na barragem de Hells Gates, este plano forneceria água através de túneis sob a grande cordilheira divisória para o rio Waragai. Isso então conectaria a barragem à bacia de Mary Darling, criando uma bacia de alimentos perto da cidade de Hughenden, que por sua vez irrigaria cerca de 8 milhões de hectares de planícies de solo preto, uma área do tamanho da República Tcheca, que poderia ser usada para exportar culturas como algodão, cana-de-açúcar, trigo, tabaco, cereais e vegetais. Então, enquanto o antigo projeto Bradfield foi parcialmente projetado para afastar os poderes asiáticos, o novo projeto Bradfield teria como objetivo alimentá-los. Mesmo que a oposição tenha perdido a eleição, o governo de Queensland encomendou um estudo de viabilidade. O governo federal também prometeu recentemente 5 bilhões e 400 milhões de dólares australianos para a barragem de Hell Gates. No entanto, a natureza não fica inerte enquanto os humanos executam seus planos sobre ela. E, nos anos desde que Bradfield propôs seu esquema, surgiram novos obstáculos políticos. As visões sobre a gestão da água mudaram. As águas costeiras que desaguam no oceano não são mais consideradas desperdiçadas, pois sustentam ecossistemas frágeis que podem entrar em colapso se os fluxos forem desviados. O aumento da poluição e do escoamento causado pela agricultura em massa também pode ameaçar a Grande Barreira de Corais, que já está passando por uma crise ecológica devido ao branqueamento de corais. Portanto, para muitos australianos, os benefícios do plano não valem o dano ambiental. Também não está claro como o projeto afetará as comunidades indígenas. O plano foi originalmente formulado quando os australianos indígenas não tinham voz política. Os habitantes originais do interior foram simplesmente expulsos de seus poços de água à mão armada. Isso não é mais o caso. E desde que o Supremo Tribunal da Austrália reconheceu os direitos territoriais nativos em 1992, as propostas de desenvolvimento devem acomodar as necessidades da população indígena. Projetos de infraestrutura em grande escala estão, portanto, abertos a desafios legais que podem custar ao governo tanto tempo quanto dinheiro. Então, até que o plano Bradfield tenha sido realmente executado, os proponentes devem acreditar em nada do que ouvem e na metade do que veem. Em conjunto, o projeto Bradfield fascinou muitos australianos, mas sua realização permaneceu ilusória. As razões para restaurar o mar interior da Austrália podem ter mudado, mas o desejo de construção da nação permanece. No entanto, essa visão do futuro não é mais incontestada, e muitos veem o esquema como uma relíquia do passado. Como sempre, qualquer direção que o plano tome será moldada pelas restrições políticas do momento, porque ninguém pode remar contra a corrente da história, eles só podem flutuar na superfície e olhar. Eu fui seu anfitrião Shirvan do Caspian Report. Agradecimento especial ao Anton Merrill pela sua pesquisa sobre este tópico e, como sempre, deixe um like, comente e inscreva-se se você gostou deste relatório. Obrigado pelo seu tempo, Sarol.